Tem uma palavra que eu acho que todo cristão conhece e usa muito, não só no português, mas em Libras, um sinal muito conhecido. Acho que às vezes nós não entendemos a profundidade do significado dessa palavra. É a palavra graça. Graça, uma palavra tão simples, mas tão poderosa, uma palavra tão eficaz em nossas vidas. O que vem a ser graça? Se eu fosse perguntar para 10 pessoas, cada um estaria dando uma definição um pouco diferente, às vezes nem sabendo como explicar. É uma benevolência, mercê, um favor que se dispensa ou que se recebe. A graça é um dom divino, um favor imerecido, concedido por Deus à humanidade. É um auxílio divino, um poder capacitador que nos fortalece a cada dia. Um resumo bem simples, é um favor não merecido, algo que Deus nos concede. Em 1 Pedro capítulo 4, nós encontramos aqui um versículo que usa uma palavra que no Novo Testamento nós encontramos apenas 2 vezes. 1 Pedro 4, 10. Gostaria de ler em voz alta, depois eu gostaria que na segunda vez a igreja repetisse comigo. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Vamos ler todos juntos? Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Outro dia eu estava lendo este versículo e parei para pensar no significado da multiforme graça de Deus. Enfim, a graça de Deus, ela se aplica em nossas vidas em várias maneiras. E aqui o termo que Pedro usou, a multiforme graça de Deus. Nessa noite eu quero ser uma bênção falando sobre a graça de Deus em nossas vidas, a multiforme graça de Deus. Oramos. Santo Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, pelo privilégio que nós estamos tendo para escutar, ó Pai, a palavra de Deus. Eu peço que o Senhor me use apenas como um vaso, que o Teu Espírito Santo possa falar a cada um de nós e a mim também, que o Senhor possa falar através de mim, que nós possamos dar atenção à Tua palavra e sairmos daqui edificados, fortalecidos no Senhor, Pai. Nós te agradecemos pela Tua multiforme graça, em nome de Jesus. Amém. Nessa noite eu gostaria de mostrar 4 aplicações dessa graça em nossas vidas, como que a graça de Deus pode ser usada, como Ele dispensa a sua graça em nossas vidas. E a primeira delas, sem dúvida, é a maneira mais importante que nós recebemos, é a graça de Deus para salvar. Se não fosse pela graça de Deus, enfim, nós não teríamos a salvação em Cristo Jesus. Se não fosse pela sua graça, nós estaremos condenados a um inferno eterno por causa dos nossos pecados. Então, nessa noite, nós temos que agradecer a Deus pela sua graça que nos salva. Então, em primeiro lugar, graça que é para salvar. Nós percebemos em João capítulo 1, versículo 14, que essa graça, ela foi demonstrada através de uma pessoa. Veja o que diz em João 1, versículo 14. E o verbo se fez carne, o verbo é Jesus Cristo, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nessa noite nós estamos aqui, nós somos salvos, porque a graça de Deus foi manifestada através do seu Filho, Jesus Cristo. Nós vemos muitas pessoas que estão procurando uma certa graça, e eles procuram em vários lugares e de várias pessoas, mas a única graça que realmente nos interessa é a graça que veio apresentada através de Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós somos gratos que através de Jesus Cristo, do Filho de Deus, do Verbo eterno, que se fez carne, nós então podemos receber essa graça salvadora. Graças a Deus pela graça demonstrada através de Cristo Jesus. Nós também vemos isso em Romanos capítulo 3, no versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em quem? Cristo Jesus.
Então, nessa noite, eu gostaria que você parasse por um momento e desse louvores a Deus em seu coração, porque você recebeu a graça que foi apresentada através do Filho de Deus, através de Jesus Cristo. É amém que nós estamos pregando a palavra de Deus, pregando a verdadeira palavra, o Evangelho que mostra que a graça veio por Cristo Jesus, e não através de mais ninguém. Nós sabemos que a salvação vem apenas pelo nome de Cristo, e nenhum outro nome há debaixo do céu em que nós podemos receber essa tão maravilhosa graça de Deus. Então a graça que nos salva, ela foi apresentada através de uma pessoa, é a pessoa de Jesus Cristo. E essa graça nos mostra que recebemos uma salvação que nós não merecemos. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, um dos versículos que nós usamos muito ao evangelizar e explicar o que é ser salvo em Cristo, nos diz aqui que pela graça sois salvos, por meio da fé. E como nós já vimos, a graça é um favor não merecido. Nós recebemos esse presente de Deus, mesmo não merecendo este presente. É a graça de Cristo, é um presente gratuito e nós não assim merecemos. Quando nós levamos um presente para uma festa de aniversário, nós entregamos aquele presente, às vezes uma criança ou outra pessoa, e nós não estamos entregando aquele presente porque nós nos lembramos que no último ano aquela criança foi uma criança muito comportada, que aquela criança merece aquele presente. Nem sempre é isso, né? Nós às vezes sabemos que aquela criança é muito levada, custosa e não merece o nosso presente, mas mesmo assim você vai lá e entrega o presente. Não porque a criança mereceu o presente, mas porque você de bom coração quis fazer este favor, apresentar essa graça para com o aniversariante. E a salvação que nós temos em Cristo Jesus é exatamente isso. A graça que Ele nos mostra, que Ele nos revela, mostra que nós não merecemos essa graça para a salvação. Mas mostra que vem pela fé em Cristo Jesus. Então, graças a Deus que nós podemos receber essa graça, porém ela vem pela fé em Cristo. E muitas pessoas estão confundindo a graça de Deus, achando que as pessoas têm que ser boas, frequentarem uma igreja, darem o seu dízimo, fazerem boas obras, tudo isso para receber a graça de Deus. Mas isso justamente contraria o significado da palavra graça. Pois se você está se esforçando, trabalhando para receber algo, então você acha que merece receber aquilo. A graça de Deus não vem por causa do meu merecimento, não porque eu mereço e não porque você merece, mas nós recebemos a graça sem merecermos. Não vem de nós, é um presente, um dom de Deus. Então a graça para a salvação vem através de uma pessoa, Jesus Cristo. A graça vem porque nós não merecemos aquilo, senão nós estaremos recebendo um pagamento. Mas a salvação não é o pagamento de Deus para as nossas boas obras, é a graça de Deus, mesmo não merecendo a eternidade no céu. E Tito capítulo 2, versículo 11, nos mostra que a graça que nos salva, ela se aplica a todos. Nós vamos saber que a graça não é limitada, a graça não serve apenas para uma certa quantidade de pessoas, e após isso já não serve mais. A graça em Tito 2:11 nos diz, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. E Deus então deseja demonstrar essa graça para com toda a humanidade. Basta nós colocarmos a fé em Cristo Jesus. E todos, repito, todos podem receber essa graça de Deus para a salvação. Então nessa noite você pode estar aqui, talvez você não tenha certeza da sua salvação, você não tenha certeza de um lar no céu, você está buscando através dos seus méritos, mas não adianta nada, nós recebemos a salvação pela graça, um favor não merecido de Deus. Então, em primeiro lugar, nós sabemos que a graça veio para nos salvar. Em segundo lugar, nós sabemos que também Deus, Ele nos dispensa a graça para servir. Graça para servir ao Senhor Deus.
eu acho que um dos melhores exemplos de servo que nós encontramos no Novo Testamento é o apóstolo Paulo, um homem dedicado ao Senhor. E ele diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então ele nos chamou para servir pela sua graça. Já pensou se Deus chamasse cada um por causa dos talentos que você possui? Se Deus fosse chamar cada um somente pelo talento que você tem, ou pela sua aparência, ou pelo seu valor, ou pelo sua conta bancária, então seria muito diferente. Mas Deus nos chama para servir pela sua graça. Então ninguém tem desculpa nessa noite. Por que você não serve a Deus? Eu não sou qualificado, eu não tenho talento, eu não sei fazer isso, aquilo. Deus nos chama para servir, e o propósito, Ele nos chama pela sua graça, que foi dada em Cristo Jesus. Então nós somos chamados para servir pela graça de Deus, não porque nós somos qualificados. Deus capacita aquele que chama, Ele não chama os capacitados. Ainda bem, porque quando Deus me chamou, eu pensei, Deus, tem certeza? Tem certeza? E graças a Deus que nós podemos servir a Deus, porque pela sua graça, não porque nós merecemos ou somos bons. Então, primeiro, reconheça que o fato de que você deve e pode servir a Deus vem pela sua graça, não pelo seu mérito. Mas também esse mesmo apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Irmãos, posso propor nessa noite que todo o trabalho que nós fizermos para Deus, toda a obra, todo o serviço, é pela graça de Deus. Nunca deve ser porque nós achamos que somos bons e talentosos, mas é pela graça de Deus. Paulo diz, olha, é pela graça de Deus que eu sou o que sou. Não é meu mérito, Deus que tem demonstrado um favor sobre mim, Deus que me tem capacitado, Deus que me tem dado forças para fazer tudo isso. E olha que ele diz que eu trabalhei muito mais do que todos eles, mas não é eu, é a graça de Deus. Então talvez a graça de Deus está sendo dispensada sobre algumas pessoas aqui, para trabalharem muito mais do que outros, como Paulo disse. Que nós estejamos dispostos a servir a Deus conforme a graça que Ele nos dispensa. Então a graça é para servir, não porque somos bons, mas nós servimos pela graça de Deus. Irmãos, eu te incentivo, 2 Coríntios 9, 8, te incentivo a buscar em sua vida a fazer boas obras. Nós vimos que a graça para salvar não é pelo nosso mérito, não vem das nossas obras, mas após a salvação, após recebermos essa graça salvadora, Deus quer dispensar outra graça para que nós possamos agir com boas obras. Ele diz, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Então, quando a graça de Deus é dispensada sobre nós, após a nossa salvação, Deus deseja nos usar para fazermos boas obras. As boas obras não nos salvam, mas são fruto da nossa salvação. Elas provam, demonstram a nossa salvação. Então, nessa noite, talvez você precisa da graça de Deus para demonstrar a sua salvação através das suas obras. Alguns estão muito assentados, digamos assim, figurativamente falando, na obra de Deus, à toa, sem o desejo de fazer toda a boa obra que Deus lhe capacita através da sua graça. Então, nessa noite, nós devemos entender que Deus nos dá graça para que nós possamos agir e abundar em toda boa obra.
E uma dessas obras que nós devemos realizar é o evangelismo. Veja só Romanos capítulo 15, versículos 15 e 16. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o evangelho de Deus. Então Paulo sabia que ele havia recebido a graça de Deus para compartilhar o evangelho, não só aos judeus, mas aos gentios. E certamente nós precisamos da graça de Deus para evangelizar, pois o evangelho é algo muito especial. Você nunca deve sair para evangelizar na sua carne, nos seus méritos, mas sempre através do Espírito Santo, sempre pedindo a graça de Deus. Eu lembro quando eu estava estudando no seminário, que me dizem, olha, você vai evangelizar nesse dia, você vai sair para as ruas, vai bater em portas para evangelizar, sempre ore antes de ir, que Deus te enche com o Espírito Santo, que você não esteja saindo na carne, mas sempre em Cristo. Então, nessa noite, que você possa ter a graça de Deus para servir através do seu evangelismo. Que nós possamos servir a Deus, evangelizando aos demais que não conhecem o evangelho da salvação. E, finalizando aqui a graça para servir, nós devemos usar a graça de Deus, receber a graça de Deus para servir em nossa igreja local, através dos dons que Deus tem nos dado. Efésios capítulo 4, versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. E você lendo aqui esse trecho, nós demos a entender que a graça realmente ela é revelada a cada um de nós, de acordo com a vontade de Deus, e nem todo mundo tem o mesmo dom. Nós temos dons diferentes, nós temos habilidades diferentes e talentos diferentes. Nós devemos usar não só o dom do Espírito, mas os nossos talentos também em nossa igreja local, em nossa família cristã. E isto vem pela graça de Deus. Você não merece, você não é bom o suficiente, eu não sou bom o suficiente, mas a graça de Deus me capacita a o servir. E você também deve então pedir que Deus te encha de graça para que você possa servir em sua igreja. Então que Deus nos use e que Ele possa dispensar a sua graça para que possamos servir. Então nós entendemos nessa noite a maravilhosa graça para a salvação. A graça não merecida. Nós entendemos nessa noite que a graça também veio para que nós pudéssemos servir a Deus, pois em nossa carne, com o nosso mérito nós não conseguimos, mas através da graça de Deus, Ele nos capacita. E que tenhamos a humildade de reconhecer isso, e que jamais possamos dizer, olha só o que eu fiz na igreja, olha só o que eu sei fazer, mas é tudo pela graça de Deus. Em terceiro lugar, nós também sabemos que a graça, ela se aplica no momento das nossas orações, ao suplicar. Pois se nós desejássemos chegar a Deus e pedir-lhe coisas sem a sua graça, nós seríamos rejeitados. Quem somos nós para pedir algo de Deus? Quem é você? Quem sou eu para chegar ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador desta terra e pedir-lhe algo? Nós não merecemos nada, somos pecadores, sujos, vis. E Deus é todo poderoso, Deus santo, Deus não precisa de nós. Quem somos nós para chegar perante Ele para pedir algo? Só pela sua graça. Eu amo o versículo que nós vamos ler agora, Hebreus capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Não é um nome tão bonito? Nós sabemos que Deus é um Deus justo, Ele é juiz e muitas outras coisas, mas Ele também é um Deus gracioso, um Deus que deseja nos receber pela sua graça. E Ele diz aqui através do autor de Hebreus que nós devemos chegar com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que bênção! Se nós vivêssemos no tempo do Velho Testamento, nós não teríamos essa graça, nós não teríamos esse privilégio de chegar ao trono da graça,
Pois ali no Velho Testamento todos tinham que levar ali o seu sacrifício, a sua adoração através do sacrifício aos sacerdotes, e ali apresentando aos sacerdotes, os sacerdotes então intermediavam e apresentavam ali ao Deus que os perdoavam, os abençoava e assim por diante. Mas a partir da morte de Cristo, quando o véu se rasgou, nós temos direto acesso ao trono da graça de Deus. E por isso nós podemos e nós devemos aproveitar disso e suplicar perante o nosso Deus gracioso. Então, graça para suplicar, graça ao suplicar ao nosso Deus, graça a chegar perante um Deus todo-poderoso, mas um Deus de graça. Porém, temos que tomar cuidado para chegarmos com a atitude correta. Olha só Tiago capítulo 4, versículo 6. Antes ele dá maior graça. Quantos aqui não querem receber uma graça de Deus? Amém? Deus, ele nos dá a sua graça. Portanto, ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, quando você se apresentar ao Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus juiz, o justo, o Deus de graça, você tem que chegar a Ele com muita humildade. Assim então você receberá a sua graça. Deus, Jesus Cristo, falou daqueles dois homens que chegaram ao templo, um em pé, com orgulho, e o outro ali prostrado, reconhecendo o seu pecado, o seu estado, batendo em seu peito, mostrando assim a sua humildade e o seu arrependimento. Aquele outro homem em pé olhava e dizia: ainda bem que eu não sou como ele. E Deus, com certeza, não lhe deu uma graça naquele dia. Aquele homem, porém, que estava arrependido, humilhado, ele recebeu a graça de Deus. Porque nós devemos chegar perante Deus, ao Deus de toda a graça, humildemente. Amém? Então, que sempre lembremos disso. E que nunca nós venhamos a dobrar os nossos joelhos em oração, pensando que nós merecemos, que temos o direito de pedir algo de Deus, que temos esse privilégio e Deus deve então nos ouvir. Nada disso, mas sempre com humildade, perante Deus, sabendo que Ele nos ouve pela sua graça. Mais uma vez, favor não merecido. Eu não mereço que Deus me ouça, mas Ele é um Deus de graça. Então Deus deseja nos ouvir. Então a graça vem ao suplicar. Eu acho que uma das maneiras mais bonitas e preciosas que Deus dispensa a sua graça, em quarto lugar, é quando Ele dispensa a sua graça ao sofrermos. Então, a graça de Deus para sofrer, pois é um momento em que talvez nós mais precisemos da graça de Deus. Graça para sofrer. Paulo, ele mesmo tinha algo em seu corpo, algo físico, que ele pediu a Deus que tirasse. Ele chamou ali de um espinho na sua carne. Veja ali comigo em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 e 9. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Ou seja, ele pediu 3 vezes que Deus tirasse esse impedimento da sua vida, este espinho na sua carne. Mas no versículo 9, disse-me: a minha graça te basta. Não é uma frase tão bonita? Nós ali no nosso sofrer, em nossas dificuldades, pedindo: Deus, tira isso de mim, Deus me alivia disto, Deus desvie isso de mim. Ele diz: calma, a minha graça te basta. Então Deus não vai necessariamente tirar o sofrimento, ou tirar a dor, ou tirar o problema de sua vida, mas Deus deseja dar muita graça, graça que basta em nossas vidas. Continuando, ele diz: porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Então Paulo teve a atitude correta. Ele pediu que Deus tirasse este espinho na sua carne, mas quando Deus veio com a resposta e disse: a minha graça te basta, ele entendeu
que era para ele então continuar na sua fraqueza, para que Deus pudesse gloriar através do poder de Cristo na vida de Paulo. Então que nessa noite nós estejamos dispostos a sofrer sem reclamar, sabendo que a graça de Deus está ali para nós durante o nosso sofrimento. Eu sei que aqui nessa igreja, nessa noite, todo mundo poderia levantar a sua mão e dizer algo que está lhe incomodando, algo que está pesando o seu coração, ou um sofrimento físico, emocional, talvez algo espiritual, problemas na família, problemas no trabalho, enfim, a lista é longa. Isso é certeza. Eu também posso te garantir que Deus quer que você passe pelas dificuldades com a sua graça. Deus não nos deixa sós, Deus não te larga para sofrer sozinho, mas Deus está ali ao seu lado. Basta você entender que a sua graça basta. Nós não precisamos de mais nada para passar por esse sofrimento. Então, a graça que vem para sofrer mostra o poder de Deus em nossas vidas. Eu desejo então que Deus me dê paciência, me dê a humildade para que eu possa sofrer sem reclamar, sabendo que isso vai glorificar a Deus. Que Deus demonstre o seu poder através das minhas fraquezas e que todos aqui possamos então entender que mesmo no sofrer, a graça de Deus nos acompanha. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, nós lemos aqui que o nosso sofrimento é temporário. A graça vem durante o tempo necessário, mas graças a Deus não é algo permanente. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, depois de havermos sofrido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Talvez você está aqui pensando, pastor, mas o meu sofrimento não tem sido pouco não, está demorando passar, está demorando muito. Irmãos, esse versículo aqui nos mostra que perante a eternidade, nosso tempo nessa terra não é nada. É muito, muito, muito pouco. Então, mesmo que você sofresse do dia que você nasceu até o dia da sua morte, perante Deus, isso é muito pouco. Pois um dia nós vamos chegar no céu e nós nem vamos mais lembrar dos nossos sofrimentos. Vai ser como se não fosse nada. Mas durante o nosso sofrimento, Deus nos dá a graça. A graça para continuarmos sabendo que a noite dura por um tempo, mas amanhã vem com a sua alegria e o seu sorriso. Então, atravessa a noite, atravessa as dificuldades, atravessa o seu sofrimento pela graça de Deus e não em nossa carne, que eu te garanto, porque quando você sofre na carne e não está pensando na graça de Deus, nós vamos reclamar, nós vamos desviar, nós vamos sair da igreja, nós vamos fazer tudo que Deus não deseja que nós fazemos, mas pela graça de Deus possamos continuar firmes, sabendo que é por um pouco de tempo. É por um pouco de tempo. Então aguenta aí, aguenta firme. Deus está contigo, a sua graça te basta. Talvez Deus não venha tirar este sofrimento tão logo, ou talvez seja algo que Ele nunca venha tirar na sua vida aqui na terra. Mas um dia você será transformado num corpo glorificado, e toda essa dor, todo esse sofrimento passará. Mas a graça de Deus é o suficiente. A graça de Deus é uma promessa, certeza, não importa o tamanho do seu sofrimento, Deus está contigo, Deus pode te consolar, Deus pode ajudar nesses momentos difíceis. E nós vemos em 2 Coríntios 1, que a graça de Deus nos traz o consolo em nossas vidas. 2 Coríntios 1, versículos 4 e 5, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Irmãos, Paulo estava dizendo aos discípulos e aos cristãos ali daquele tempo, que estavam sofrendo muita perseguição.
ele diz no versículo 5, as aflições de Cristo são abundantes em nós. Ou seja, os cristãos estavam sendo perseguidos muito mesmo. E ele estava dizendo, essa aflição, pelo nome de Cristo, eu sei que é muito grande. E muitas pessoas morreram ali pelo nome de Cristo. Mas, em contrapartida, ele diz que não só são grandes as aflições de Cristo em nossas vidas, abundantes, mas assim também é abundante a nossa consolação. Ou seja, a aflição nunca vai ser maior do que o consolo de Deus. A aflição nunca será maior do que a graça de Deus em sua vida. O seu sofrimento nunca será maior do que a graça de Deus em sua vida. Então nós podemos ter essa certeza absoluta de que a graça de Deus veio para nos consolar, para nos ajudar em esse tempo de sofrimento. E uma coisa que nós podemos aprender é que quando você recebe essa graça e você atravessa o seu sofrimento e você sai vitorioso, logo virá outra pessoa passar pelo mesmo sofrimento. E Deus pode te usar para consolar aquela pessoa que está atravessando os problemas que você já enfrentou. Deus então nos usa para consolar demais pessoas. Então a graça de Deus é assim. E Deus é perfeito na sua graça e no seu consolo. Então tenha certeza de que através da nossa consolação, do nosso sofrimento, a graça de Deus será suficiente. Nunca vai faltar. A graça de Deus sempre está ali para nos apoiar. E eu sou grato por isso, pela graça de Deus, porque às vezes a dor é tão forte, mas quando nós podemos parar, olhar para Deus, orar, nós sentimos a graça, sentimos o consolo que só o cristão goza. E podemos resumir tudo isso num versículo, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Pedro diz, graça e paz vos sejam multiplicadas. É o meu desejo que a graça de Deus seja multiplicada em cada uma de suas vidas. Mas eu não posso fazer isso por você. Aqui diz que a graça, ela é multiplicada pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Às vezes nós pensamos, eu aceitei a Cristo, aceitei a graça para a salvação, maravilha, agora que Deus dispensa toda a sua graça em minha vida. Mas nós temos que buscar conhecer a Cristo. Nós temos que conhecer Deus através do seu Filho Jesus Cristo. E quando você então está com esse desejo, procurando, buscando a Deus, como diz em Mateus, buscando ao reino de Deus em primeiro lugar, conhecendo a Deus, pode ter certeza que a graça de Deus será multiplicada em sua vida. Então chega de procurar por consolo nos lugares errados. Chega de procurar por ajuda nas pessoas erradas. Chega de procurar por uma graça nos lugares errados. Que nós possamos buscar através da palavra de Deus, através do conhecimento de Deus. E cada dia que você aprofunda mais no conhecimento, mais a graça de Deus é revelada em sua vida. Então a graça vem pelo conhecimento. E que nós possamos então nos dedicar a conhecermos a Deus cada dia mais, até chegarmos no céu. Quando eu me casei, há 26 anos, eu sabia que eu não conhecia tudo sobre a Cíntia. Ainda bem, né? Não, mesmo sabendo tudo que eu sei hoje, eu casaria com ela, ainda mais. Mas ainda hoje eu não conheço tudo, ainda estamos nos conhecendo um pouco a pouco, eu descubro algo, conheço ela melhor, e eu desejo que isso aconteça até a nossa morte. E que Deus também tenha isso de nós, que nós possamos querer conhecer a Deus mais e mais. Mais de Cristo, mais de Cristo. Que nós possamos sempre crescer no conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, e que assim a graça e a paz de Deus nos seja multiplicada. Graça para a salvação, precisamos disso. Graça para suplicar, ao suplicar, graça para servir e graça durante o nosso sofrimento. Oramos.